Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre direito aeronáutico e as novidades da regulamentação da ANAC e os casos de mediação e arbitragem na aviação com o Dr. Rubens Kominski. Espero que vocês gostem do vídeo. Boa noite, Kominski. Como é que vai? É um prazer enorme poder ter você aqui no nosso programa. É uma alegria muito grande poder ter um dos advogados mais conceituados do direito aeronáutico do Brasil. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, Regis. O prazer é meu. Estou muito contente em poder te reencontrar depois de tanto tempo, mesmo por vídeo, né? Hoje em dia a gente está se adaptando a essas novas modernidades, mas estou muito contente em te rever. É um grande companheiro aí de longa data na aviação e também um grande engenheiro aeronáutico conceituado aí no mercado que já rodou o Brasil todo aí ajudando a aviação, não é mesmo, Regis? É Um verdade. prazer falar com você. Entre offshore, aviação regional, linha aérea, aviação executiva, já foi o Brasil todo, né? É verdade, é verdade. Então, Kominski, eu gostaria que você se apresentasse, né, sobre a sua carreira, sobre o tempo seu de atuação no mercado, né? Claro. Por favor. Bom, eu tenho 30 anos de experiência na aviação. Comecei em 89 na base aérea de Santa Cruz, quando tive que fiz o meu serviço militar obrigatório e fui servir na base aérea de Santa Cruz. Morava em Copacabana, mas servia em Santa Cruz. Então, 2 horas e meia para chegar lá, mas vamos em Longe. frente. Aí depois do passado meu período lá, eu fui transferido já para o Departamento de Aviação Civil. Não, fui para o terceiro Comar e depois para o Departamento de Aviação Civil. Eu fiquei lá uma temporada e tal. Aí saí e fui convidado pelo Coronel Edir Teixeira para ingressar na missão de cooperação técnica da OASI, aqui no Brasil. Eles tinham um projeto de desenvolvimento da aviação civil e eu ingressei nesse projeto e comecei a trabalhar em 92 nesse projeto. Trabalhei até 94, aí me casei, fui para Fortaleza e em 97 eu voltei para assumir uma posição na coordenação da executiva daquele seminário CNS-ATM, Conferência Mundial do Seminário CNS-ATM, que discutia a navegação aérea por satélite. Era naquela época, o futuro seria em que 2010, 2011, nós já estivéssemos voando exclusivamente monitorados por satélites e não por equipamentos em terra, né? Mas, infelizmente, isso ainda não aconteceu, é um sonho distante, mas eu acredito que com o avanço da tecnologia, a gente consiga isso no futuro não muito distante, voar exclusivamente vetorado por satélite. Vamos ver se isso vai acontecer realmente. Com Depois, certeza. aí depois que o DAC pegou fogo, eu fui chamado para trabalhar no DAC e assumi a seção de assuntos jurídicos da área de planejamento, que era exclusivamente a parte que trabalhava com concessões e autorizações dos serviços aéreos, formação de empresas e tudo mais. Então, já tem um caminho percorrido aí de 30 anos já nessa área e hoje advogo para companhias aéreas e já fiz vários serviços para a maioria delas, inclusive as tuas clientes aí, nós tivemos a oportunidade de desenvolver vários trabalhos em conjunto nessa área. Então, isso é muito gratificante, não só o trabalho, mas você conseguir também formar grandes amizades, que nem eu tenho com você e com outras pessoas
que é uma comunidade de aviação muito pequena, então você acaba conhecendo as pessoas, e isso é muito legal, muito bacana. E você atua em todos os segmentos do direito aeronáutico, né? Eu vejo você falar com o pessoal da BEAR, da BAG, todo mundo, né? Eu fiz uma especialização em direito aeronáutico e atuo em vários segmentos do direito aeronáutico, né? O direito regulatório, a questão também trabalhista, a questão de habilitação, são temas bastante específicos da área dentro do direito aeronáutico. Por exemplo, atuar na questão eu tenho feito muito suspensão das habilitações de pilotos. Eu atuo nessa área. Questionamentos com relação à questão de aeronavegabilidade, discutir as questões de currículo de pessoal de direção requerido, enfim, são várias nuances dentro desse escopo de direito aeronáutico que a gente tem atuado bastante. E, atualmente, agora, eu tenho alguns projetos para a formação de novas companhias, novas empresas aéreas. Era isso que eu ia te perguntar. Como é que está hoje em dia para abrir uma companhia aérea, um táxi aéreo, na regulamentação atual? Você pode dar uma ideia? Claro, claro. Olha, a ANAC tem inovado e permitido uma maior liberdade para as empresas no campo societário, principalmente, nas questões jurídicas. E, por exemplo, na época em que eu era o servidor público e gerenciava isso, você tinha um rigor para a concessão de serviços aéreos. Por exemplo, 4/5 do capital social tinham que ser pertencentes a brasileiros, as ações ordinárias tinham que ser pertencentes, não poderia haver conversão das ações preferenciais sem direito a votos em ações ordinárias com direito a voto, a diretoria exclusivamente de brasileiros, enfim, era um modelo bastante engessado, bastante regulado. A ANAC agora, do ano passado para cá, fez uma grande abertura nessa questão, porque permite, por exemplo, capital estrangeiro. Hoje você pode ter 100% de capital estrangeiro, então você não tem mais necessidade, por exemplo, você teria que registrar o teu estatuto, o teu contrato social, você tinha que fazer uma aprovação prévia na ANAC, com o objeto social no modelo que eles queriam que fosse, todas essas cláusulas de exigências que estavam estabelecidas no Código Brasileiro Aeronáutico tinham que estar dentro do contrato social. Hoje em dia, não. Tudo mudou e ficou mais fácil. Você faz o seu contrato social, registra na junta comercial e depois só informa a ANAC que você constituiu uma empresa aérea e o teu escopo jurídico, a formação societária é essa. Demonstra para a ANAC que isso já aconteceu. Então, isso é uma grande facilidade. Questão de capital mínimo, capital social mínimo, uma obrigatoriedade. Na minha época, o empresário procurava o DAC para formar uma companhia, eles diziam lá, você vai ter que ter $1 milhão, $2 milhões, $5 milhões, isso dependendo do plano básico de linhas, quantas aeronaves o empresário estava propondo para iniciar suas operações. Hoje em dia isso não acontece mais. Eu tenho visto aí companhias com capital social bem mais modesto que o que antigamente era proposto. Isso facilitou bastante. Em contrapartida, as questões que envolvem a segurança operacional dentro da Superintendência de Padrões Operacionais, ela aumentou o critério e o nível de segurança absurdamente, na minha opinião, porque antigamente nós tínhamos 11, 12 manuais, hoje são 32. Né? Você tem lá a figura do SGSO, você tem que apresentar um manual de não conformidade, enfim. São critérios bastante rigorosos que o RBAC 121 incorporou e
essa cultura de recrudescer a homologação sobre a ótica de segurança operacional, ela também realmente também mais criteriosa. Então você tem uma situação equânime, vamos dizer assim, atenuou uma parte e aumentou o nível de exigência de outra. Então, hoje em dia você tem aí uma facilidade, a maior facilidade de ingressar no mercado. Por exemplo, o contrato de concessão eram 15 anos, hoje não tem mais o prazo determinado. A tua concessão, com base diz ali, permanece até que, enquanto você continuar dentro do teu envelope de homologação e atendendo os padrões técnicos, você continua sendo concessionário. Então, facilitou bastante. A dificuldade hoje em dia é você fazer esse negócio acontecer com um dólar quase R$6, né? Porque toda a tua estrutura, todo o grosso do dinheiro que você tem que colocar nisso é tudo dolarizado. Você vai para a nave e pega lá um 737-800, é tudo em dólar. Então, o câmbio hoje é o calcanhar de Aquiles da aviação, porque para nós que não temos tanto capital assim, né, Regis? Para fazer uma viagem já está difícil, imagina o cara que vai montar uma companhia aérea. Então, Verdade. o câmbio hoje é um fator preponderante, mas eu acredito que uma vez isso sendo solucionado, ou quisera eu que o dólar baixasse, aí com o dólar mais em conta, acredito que você vai começar a ter mais players no mercado, mais empresas se formando e tudo mais. E isso é bom para o usuário, é bom para o mercado, é bom para todo mundo, né? Se você tem maior concorrência, menor tarifa, mais concorrência, mais empresa, mais emprego, mais tributos, mais tudo, né? Então, isso é uma coisa bastante benéfica aí para a aviação. Eu espero que isso aconteça em breve. Legal. Aproveitando o ensejo, né? Muito obrigado por você ter falado sobre a questão de abertura de empresas, porque a aviação é um mercado cíclico, né? Um dia está em alta, um dia está em baixa. A gente imagina que agora o novo onda econômica eventualmente seja de abertura de novas empresas, né? A gente tem até visto algumas empresas aí apontando no mercado. Mas aí eu ia te perguntar uma outra coisa que é muito interessante, assim, do ponto de vista do direito aeronáutico, seria sobre arbitragem, né? A lei de arbitragem, ela desenvolveu muito no mundo internacional, a Câmara de Arbitragem Internacional de Paris, a Câmara de Arbitragem de Nova York, aqui no Brasil mesmo, né? Tem a Câmara, várias câmaras de arbitragem, lá do Canadá, dos Estados Unidos, várias outras, né? E aí eu te perguntar assim, como é que está hoje em dia a questão do direito aeronáutico na arbitragem? Olha, a questão da arbitragem no direito aeronáutico é uma coisa bastante nova. Você, por exemplo, eu acho que até seria uma coisa bastante interessante, com base no RBAC 01, fazer um estudo e propor à ANAC que inclua dentro dos contratos de concessão a possibilidade de se fazer uma arbitragem para a solução de conflitos que não envolvam questões técnicas de segurança, por exemplo. É bastante benéfico. Eu até hoje não presenciei nenhuma arbitragem dentro da minha área de atuação que tivesse previsão legal, ou melhor, dentro de algum contrato para que isso pudesse acontecer. Eu tenho visto... Uma cláusula arbitral, né? Exatamente, a previsão de uma cláusula arbitral. Eu tenho visto hoje na ANAC, a ANAC propor um termo de ajustamento de conduta, que, se você analisar com mais critério, é uma forma de arbitragem. Você, conversando com a ANAC administrativamente,
você estabelece parâmetros para mitigar determinada ato, fato ou posição que esteja em não conformidade com alguma regra ou alguma orientação da própria ANAC. Então, eu tenho visto isso, por exemplo, muitas vezes os empresários atuam achando que estão cumprindo a legislação, mas por desconhecimento verifica-se que aquilo não está sendo cumprido do jeito que determina a regra ou do jeito que a ANAC orientou. Então, a ANAC, numa posição que eu achei bastante salutar, ao invés de chegar e aplicar uma sanção na empresa, ela chama o board da empresa, o pessoal de direção referido, o responsável técnico pela área que está sendo discutida, a manutenção, tudo mais, e fala, olha, essa situação está se prolongando, se perpetuando, ou sendo corriqueira, e a gente não quer que isso aconteça. Então, vamos estabelecer aqui, vamos fazer um termo de ajustamento dessa conduta para que isso não aconteça mais. E isso é bastante benéfico, porque você tem aí, você cobre a falha de procedimento ou de conduta dentro de um termo de ajustamento, porque aquilo não vai, a empresa se compromete a não executar mais aquilo não vai acontecer daquela maneira novamente, se ajustam os padrões e o barco que segue, a aviação continua em pleno vigor. Ao passo que isso não acontecesse, ela poderia ser sancionada, ter uma multa, e dependendo do valor da multa, até quebrar a empresa. Então, o termo de ajustamento de conduta, nesse aspecto, também tem sido bastante benéfico para a aviação. Né? Eu concordo com você, porque eu vivi essa experiência, né, na prática, por diversas empresas que eu atuei como responsável técnico, diretor de manutenção. É muito bacana mesmo a postura da ANAC ser proativa e propor, né, uma mediação dos conflitos na instância administrativa, né? Ou seja, a solução ela não vai para o nível de judicialização, né, daquela relação. Ela continua na esfera administrativa. A ANAC ela dá um provimento, né? Ou seja, ela ouve o que o operador precisa, dá uma solução e aí você economiza, né? Quer dizer, é o propósito do Alternate Dispute Resolution, que é você não ir para o judiciário e resolver as pendências, né, os litígios, ainda na esfera administrativa. Então, eu concordo com você integralmente. Às vezes que eu precisei, e a ANAC sempre foi muito presente, deu ótimos resultados, assim, e aí quando a gente está na mediação, nessa mediação industrial, empresarial, a gente autocomposição, né? A gente propõe as soluções, porque é uma coisa que você pode arcar, uma coisa que você pode propor, e aí a ANAC vai ponderando, isso aqui dá desse jeito, isso aqui dá daquele jeito, e no final realmente a coisa se faz, né? Realmente. Concordo com você totalmente. Exatamente. Nesse modelo, o empresário diz, olha, eu para resolver essa situação, eu posso fazer isso dessa maneira. E a ANAC vem dizendo, não, tudo bem, então podemos aceitar, não podemos aceitar, ou muda isso, muda aquilo, mas fica um modelo em que o empresário consegue cumprir o que ele está propondo. Então, isso é ótimo. Porque quando você judicializa uma determinada questão, é muito mais difícil, porque dependendo do que vai ser tratado na esfera judicial, o processo pode demorar 10, 15 anos, e aí você vai ficar nesse limbo até quando, né? E nem sempre a decisão lá na futura do juiz vai ser da maneira que você pensa. Então, você pode agravar a situação muito mais do que você tratar isso na esfera administrativa ainda e mitigar o negócio para que você consiga resolver e não ficar com aquela espada na cabeça pensando, pô, será que daqui 5 anos, quando sair a sentença, eu vou ter êxito ou não vou ter êxito? Será que eu vou ter que fechar a empresa, não vou ter que fechar a empresa? Isso é uma coisa muito desgastante para o empresário. Então, quando você tem essa oportunidade de mitigar isso administrativamente, é maravilhoso. E mesmo quando tem assuntos relativos à aeronavegabilidade, né? Vamos supor, se você tem uma aeronave, né? Que qualquer tempo para uma aeronave é muito importante, né? Porque se ela ficar muito tempo ociosa, ela pode ficar não aeronavegável. Então,
realmente eu acho que o operador tendo esse acesso bom na ANAC, com certeza resolve muito, né? Lógico, né? Desde que não seja um caso de violação, né? Seja um caso de falta, que a empresa reconhece o erro e pede para conversar na autoridade, acho que esse seria o caminho, né? Sim, você vê, hoje tem também, eu tenho acompanhado pela publicação no Diário Oficial, você tem diversas portarias que permitem a isenção de cumprimento de requisito técnico, que o empresário consegue comprovar que aquele dado requisito ele pode ser postergado sem afetar a segurança. Isso tem impacto econômico na atividade dele. Então, é uma maneira de resolver uma situação administrativa sem levar isso para o judiciário. Isso é importantíssimo. Você acompanha isso, você vê sempre. Eu vejo assim, dezenas de portarias dizendo autorização para isenção de cumprimento de requisito técnico referente a tal dado ou tal procedimento de tal aeronave. É claro que a ANAC analisa isso e, uma vez não existindo nenhum prejuízo em função da segurança, ela autoriza e isso é bom para as duas partes, porque consegue resolver isso mais facilmente, né? Sem dúvida, com certeza. Aí, Kominski, pô, obrigado mesmo por ter elucidado aí, né, à luz do direito, todas essas relações aeronáuticas aí que estão na voga hoje em dia no mundo da aviação, né? Aí, só para a gente poder encerrar, É um prazer. eu ia te perguntar o seguinte, que tipo de conselho você daria, você que já tem, 30 anos de experiência no direito aeronáutico, para os advogados que queiram ingressar no direito aeronáutico, o que você acha que a pessoa deve fazer? Qual caminho a pessoa deve trilhar? Olha, uma porta para esse mercado ou para essa área do direito seria os estudantes participarem dos cursos da SBDA, Associação Brasileira de Direito Aeronáutico, que fica aqui no Rio de Janeiro. Eu faço parte da direção, eu sou do Conselho Fiscal, e temos lá o Brigadeiro Adir da Silva, que é o presidente da SBDA, Associação Brasileira de Direito Aeronáutico. Eles têm curso básico de Direito Aeronáutico, curso avançado de Direito Aeronáutico. Esse é o primeiro passo para a familiarização desse ramo do direito. Você vai conhecer o CBA, o Código Brasileiro de Aeronáutica, os regulamentos brasileiros de homologação técnica ou de aviação civil, as regras do ar, a questão de direito internacional, direito aeronáutico internacional, as liberdades do ar e tudo mais. Então, esses cursos dão um panorama e instigam o estudante a procurar a biblioteca, os livros que nós temos excelentes livros, tanto de autores brasileiros como autores argentinos também, que tratam de direito aeronáutico. Então, se eu pudesse dar um conselho aos estudantes que pretendam militar nessa área, seria os cursos da Associação Brasileira de Direito Aeronáutico. Fica no prédio do Comando Aeronáutica, aqui na rua, ali na General Justo, aqui no centro da cidade, perto da OAB. Vocês podem entrar no site depois e verificar o cronograma dos cursos. Eles dão cursos anualmente. Bacana. E aí, se a pessoa quiser entrar em contato com você, como é que pode fazer? Olha, de duas maneiras. Ou pode me mandar um e-mail, ou pode me mandar uma mensagem via WhatsApp, e não tem problema. Eu estou aqui à disposição para sanar qualquer dúvida aí de alguém que queira uma informação mais detalhada sobre determinado tema. Tá legal? Tá bom. Eu peço a sua gentileza de colocar aí meus contatos aí no final do nosso bate-papo. E se alguém estiver interessado, estou à disposição. Claro, pô, muito obrigado. Eu vou colocar nos créditos, agora no final da nossa entrevista, tem os créditos finais, eu vou colocar ali as informações de contato para alguém precisar falar contigo. Claro. E, pô, mais uma vez te agradecendo bastante aí. Muito obrigado pela oportunidade, né, da gente conversar. Eu acho que
a aviação é um mercado tão regulamentado, né, que é sempre bom você ter um advogado por perto, né? Um advogado que manja de direito aeronáutico, então é a salvação. Olha, eu que agradeço muitíssimo o seu convite para participar aí das suas conversas eu sei que você tem procurado conversar aí com os expoentes aí da aviação, do business, da administração, da engenharia. Então, eu fico muito lisonjeado por você ter me procurado, me convidado. Muito obrigado. Você é um amigo querido. E, realmente, a aviação só perde em regulação para energia nuclear. Então, tem muita coisa para ser estudada. Eu convido aí aos interessados a procurar aí a SBDA. Maravilha. Ok, doutor Kominski, muito obrigado pela gentileza e um grande abraço. Vamos falando. Eu que agradeço. Um abraço a você e a todos os nossos ouvintes aí.